para a gente falar agora com a dermatologista, que é a Giovana Paulo. A Giovana Paulo veio hoje para o nosso programa, ela que é dermatologista, para falar sobre a campanha Janeiro Roxo, porque não é só Janeiro Branco, é Janeiro Roxo também. É um mês que se fala da conscientização sobre a hanseníase, que por incrível que pareça, que por mais que as pessoas falem, mas ainda existe muito preconceito ainda sobre essa doença. A gente imagina que não, mas existem pessoas que acabam guardando o problema para si, né? Acabam não procurando um médico e deixa. E hoje a gente veio para falar sobre isso, sobre essa conscientização que você tem que ter, primeiro com a tua saúde, né? E se preocupar com o que está acontecendo e buscar um atendimento e procurar entender melhor. E é por isso que ela está aqui, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer estar te recebendo. Obrigada. Vamos falar do início logo do Janeiro Roxo, que vem com essa conscientização. Eu não sei se eu falei errado ou não, mas as pessoas dizem que não tem muito preconceito, mas é impressionante que quando o assunto é pele, sim, chama bastante atenção, né? Com certeza. Na verdade, a campanha do Janeiro Roxo é exatamente uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que tem como intenção conscientizar e inclusive estimular o diagnóstico de casos de hanseníase no Brasil, que é o país com o segundo maior número de casos no mundo. Então, o Brasil fica atrás apenas da Índia, que é um país mais pobre que a gente, né, no número relativo absoluto, no número absoluto de casos. Então, é muito importante aqui no nosso país que a sociedade tenha consciência de que é uma doença muito prevalente, que a gente tem bastante contato. E exatamente o que a gente falou, desmistificar também a ideia de que precisa ter um preconceito. Antigamente era uma doença que tinha até o nome era bem difundido de lepra. Então essas pessoas carregavam um estigma durante muito tempo e a intenção é conscientizar a população e falar um pouquinho mais sobre a doença e até promover também uma consciência de quando você deve procurar o médico dermatologista para talvez ter um diagnóstico de hanseníase. Ótimo, e aí a gente já começa logo alertando as pessoas de que o mundo é outro, né? Tudo mudou e hoje a gente vê uma medicina totalmente avançada que antigamente você via de uma forma, hoje você já vê de outra. Então tem como você fazer esse cuidado, tem como você procurar um especialista o mais rápido possível para que você venha fazer um tratamento. Mas para tudo isso a gente precisa conhecer e a gente precisa entender melhor o que é essa doença. Certo. Então, falando um pouquinho sobre a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa. Ela é causada por uma bactéria chamada bacilo de Hansen ou Mycobacterium leprae, que é transmitido pelo contato direto. Então, geralmente, quem pega é quem tem um contato direto com doentes que transmitem, então, um contato próximo, às vezes até na mesma casa, e o contato não é pela pele, como muita gente acredita, não é através das lesões. Na verdade, o contato é por gotículas de saliva. Então, é uma transmissão que a gente chama de respiratória. E é necessário esse contato prolongado. Existem dois tipos de doentes, a gente classifica mais ou menos em dois tipos. Os paucibacilares, que são os que têm geralmente poucas lesões e esses doentes no geral nem transmitem. E os multibacilares, que têm mais lesões e são capazes de transmitir. E quando a gente fala de clínica, que acho que para conhecer a doença, a gente também precisa falar um pouquinho de como essa doença se apresenta. A hanseníase, a gente fala que ela é muito, muito florida, ela dá para se apresentar de diversas formas. O mais comum é que sejam lesões de pele claras ou vermelhas, amarronzadas, com distúrbios de sensibilidade. E o que é que seria isso? Não necessariamente são lesões anestésicas, então que você pega e não sente nada. Elas podem ser lesões que sejam hipoestésicas, então elas têm um distúrbio, você sente menos que na pele normal. E você pode também ter só alteração de sensibilidade térmica, então você não sente muito bem frio e calor, e não necessariamente aquela sensibilidade de apertar e não sentir. Então, são pessoas que às vezes percebem que é diferente, realmente. E ela pode se dar também na forma de nódulos e lesões mais espessas, principalmente em formas mais avançadas. E, além disso, ela também é uma doença que pode acometer não só a pele, mas os nervos periféricos. Então, alguns pacientes vão ter parestesia, que é formigamento, distúrbio de sensibilidade, o paciente que
sente que está tendo um esquecimento daquele membro, às vezes do pé, a mão sente uma sensibilidade diferente. Então, nesses casos, o ideal é que você procure um médico especialista, um dermatologista ou posto de saúde para, a partir daí, investigar e ver se você tem um diagnóstico assertivo. Quais são as partes do corpo que são atingidas? Na verdade, a hanseníase ela pode atingir todo o corpo. Ela tem essa predileção por pele, nervos periféricos, mas ela pode, inclusive, atingir outros órgãos. Durante muito tempo, se tinha o preconceito, principalmente porque só de ver já imaginava, não, vou pegar, não vou nem chegar perto. Sim. E você acaba, de uma certa forma, mostrando para quem está em casa, falando para quem está em casa, de que, na verdade, não é dessa forma. Sim. Hoje a gente observa o quanto é importante você ter esse cuidado até com a questão das máscaras. A gente pensa que é só o Covid, não é? Você já imaginou várias situações na sua vida que às vezes você evita, né? Às vezes você vê que tem uma pessoa ali com uma gripe, de repente nem é Covid, de repente a pessoa está passando por alguma situação, você está se prevenindo de uma certa forma. Também as máscaras ajudaram, né? É muito importante a gente chamar atenção para isso também. E tira esse preconceito, né? Na verdade, você tem que se cuidar e não guardar. Quando é que uma pessoa pode trazer mais problemas relacionados, a gente fala da pele, mas vamos falar, você falou dos órgãos, né, que podem também, de uma certa forma, ser atingidos, mas assim, a pessoa que guarda a doença para si, porque não apareceu nem nada, às vezes ela até desconhece no próprio corpo. Verdade. Na verdade, é como a gente explicou, a gente acha que é muito fácil de pegar a hanseníase, mas não é tão simples assim. A bactéria ela tem uma infectividade muito alta, então muita gente vai ter contato com ela, mas dá 100% de pessoas que têm contato com ela, mais ou menos 10% só desenvolvem doença, então é uma porcentagem muito baixa. E além disso, como eu falei, a gente precisa de um contato direto e prolongado. Então, no geral, essas pessoas que escondem ou que vão estar transmitindo, elas vão colocar em risco principalmente as pessoas de convívio dela. Aquelas pessoas que moram com ela ou que têm um contato direto prolongado assim no dia a dia, seja no trabalho ou contato domiciliar. Mas é importante mesmo que você procure. Hoje em dia a gente sabe que as políticas de saúde pública, elas têm a intenção exatamente de tratar precocemente esses pacientes para evitar que essa doença seja passada para frente, vamos dizer assim. Existe exame? Existe. O exame, existem diversas formas de fazer o diagnóstico da hanseníase. Muitas vezes a gente faz o que a gente chama de diagnóstico clínico, então só de examinar a gente já indica o tratamento. Existe biópsia de pele, que geralmente é feita pelo médico dermatologista. Existe também um exame chamado baciloscopia, que é um exame que é coletado tanto da lesão como de algumas áreas do corpo para analisar se a gente encontra a bactéria ali. Muito bom. E o tratamento? Pronto, descobri que tem. Como é que vai ser esse tratamento? Ótimo. O tratamento ele é 100% disponibilizado pelo SUS. Então, geralmente, quando um caso é confirmado, ele é encaminhado ao posto de saúde. Essa doença ela é notificada, porque existe também um sistema para a gente ter o número de casos dessa doença e alertar, né, para números de saúde pública ali daquela cidade, daquela região. E o tratamento paucibacilar, que são para esses pacientes que têm menos lesões ou se caracterizam dessa forma, dura cerca de 6 meses, e os multibacilares vão tratar por 1 ano. E é uma doença que tem um tratamento prolongado, mas a gente sabe que depois disso ela tem a cura na maioria dos casos. E como eu falei, é 100% disponibilizado pelo SUS. Essa importância da campanha, de uma certa forma, estimula muito. A gente está nesse mês de janeiro, mas o que mais me preocupa é que durante o ano se fala pouco. É verdade. Existem outras doenças que você vai observar que o ano inteiro ela vai ser falado sobre aquela doença. Você vai sempre ouvir alguém falar. E você falou que no Brasil, né, a gente tem uma quantidade bem grande de pessoas, e eu acredito que essa campanha ela acaba sendo necessária durante o ano inteiro, né? Sim. Como estimular mais ainda a campanha? Então, eu achei engraçado, interessante que você está falando, que eu postei na rede social sobre a entrevista de hoje. Uma conhecida que mora fora do Brasil comentou assim: nossa, ainda existe isso? Porque a realidade é que no dia a dia realmente não é uma doença tão divulgada. E até no nosso país, que é um país onde há uma prevalência muito alta, as pessoas não conhecem muito sobre a hanseníase. Então, assim, a gente gostaria que houvesse maior estímulo, maior divulgação em redes sociais, na própria televisão, para que as pessoas conhecessem a doença, e a partir daí esse diagnóstico seria facilitado, porque provavelmente essas pessoas que têm os sintomas
procurariam um médico especialista e a gente conseguiria diagnosticar e tratar da forma mais adequada. Verdade. Mas fica aí o alerta, com certeza, né, das pessoas entenderem, na verdade, o que é a doença. E se caso você achou que a nossa conversa ainda foi pouco para você, mais um dos motivos para você ir à busca e entender melhor. Nesse momento, você faz a pesquisa. Você ouviu a especialista falando, dermatologista explicando tudo direitinho. Então, agora você vai se aprofundar mais para você entender melhor. Até porque a gente tem que levar esse assunto à frente e não só no mês da campanha. Mas assim, quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram, né? Lá você dá muitas dicas. Com certeza, tanto da parte de dermatologia clínica, como de dermatologia estética em relação a procedimentos. E a gente está sempre tentando passar essas informações para frente da forma mais acessível possível. Agora, antes da gente encerrar, eu queria até chamar a atenção, porque no caso da hanseníase, ela tem algum aspecto, por exemplo, ela coça, ela tem coceira? No geral, são lesões com alteração de sensibilidade, como eu falei, né? Vão ser lesões onde você vai sentir uma sensibilidade diferente, seja choquinho, seja diminuição dessa sensibilidade térmica, dolorosa ou tátil. Então, seja de calor, frio, dor no local, você não sente tanto. Porque tem muita gente que confunde, às vezes, até com pano branco, né? Verdade. Por isso que eu falei sobre a questão de saber se também ela vem com esse sintoma de coceira, não. Você viu que não Mas, é bem no assim. geral, são lesões que não coçam, não doem. Para as pessoas saberem identificar melhor ainda e procurar o dermatologista se caso você tiver outro tipo, então, de situação aí acontecendo com a sua pele. Eu quero agradecer pela sua presença. Eu que Continua agradeço. aqui com a gente, tá bom? Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, Tá obrigada.